Amada igreja, a paz do Senhor Jesus, muito feliz de estar aqui com os irmãos para glorificar o nome do Senhor. Quero externar a minha gratidão a Deus pelo privilégio de poder falar do grande amor de Deus. Quero louvar a Deus pela vida da nossa irmã que nos fez o convite, a nossa irmã Lucília, né? Que Deus abençoe poderosamente, com o aval do nosso digníssimo pastor Rodney, né? Meu amigo, e ao pastor da área, né? O pastor Valbert. A Deus a glória e o louvor para todos sempre. Deus seja louvado para todos sempre. Também quero aqui agradecer a Deus pelos cooperadores do reino da obra de Deus. Então eu louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos que tem amado e tem se doado na obra missionária. E período que nós tivemos ali em Barreirinha, essa igreja muito cooperou, muito contribuiu para o nosso sustento e continua nos abençoando. Então a minha palavra é gratidão a esta amada igreja que ama a obra de Deus. E ao ver a nossa irmã Lucília, esse grande amor que ela tem pela obra missionária é algo maravilhoso, né? Que Deus lhe dê sempre essa compaixão, né? Pelo o amor à obra de Deus. Meus irmãos, não se preocupe não, 8 horas eu termino, viu? Gálatas capítulo 1, você que trouxe a Bíblia Sagrada. Os irmãos estão me ouvindo ali? Oh, que maravilha. Os irmãos ouvir já está bom demais, viu? Diz que eu creio pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, já ouvi, nós sair daqui mais cheio de fé. Gálatas capítulo 1, versículo 6 ao versículo 9. Você que trouxe a Bíblia Sagrada, vamos ler a Bíblia Sagrada e meditar na palavra do Senhor. Maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Leia, por favor, o versículo 8. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Meus irmãos querem ficar com a Bíblia aberta, depois a gente vai estar meditando neste versículo 6. Mas nós queremos falar nesta noite aos irmãos sobre a importância de pregar o verdadeiro evangelho. A importância de pregar o verdadeiro evangelho. Sei que os irmãos aqui vão estar relembrando, né, sobre a palavra de Deus, aquilo que nós iremos falar nesta noite. Nós percebemos que o evangelho, como nós sabemos, é a boa nova de salvação. Ela deve ser repartida, compartilhada. É a nossa obrigação, a obrigação de todo crente é fazê-lo conhecer de outras pessoas que não conhecem o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós temos essa grande missão de propagar, de divulgar, de cooperar, de contribuir para que o reino de Deus avance para a glória de Deus nosso Senhor. Não devemos sonegar o verdadeiro evangelho. Não devemos de maneira alguma ocultar este verdadeiro evangelho a qual nós recebemos pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas muitas vezes, meus irmãos, nós temos uma dificuldade na propagação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Às vezes nos sentimos tímidos demais, às vezes nos sentimos incapazes de falar da forma que nós gostaríamos de falar. Às vezes nós estamos tão ocupados demais na propagação do reino de Deus. Mas quero dizer, amada igreja, que é uma responsabilidade de cada um de nós cooperar e contribuir na propagação do reino de Deus. Não devemos deixar de pregar o verdadeiro evangelho. Por quê? Porque através do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é que o pecador, ele vai conhecer o amor de Deus. Ele vai conhecer esse amor que é tão grande.
E é através do Evangelho que nós sabemos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Somente através do Evangelho que o pecador vai saber que há um Deus do céu que o ama, e é nós que somos instrumento de Deus para falar esta verdade divina. É através do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo que o pecador vai saber que Jesus Cristo morreu por ele na cruz do Calvário, e demonstrando uma grande prova de amor, ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E através desse Evangelho é que as pessoas vão conhecer este amor de Deus de uma forma profunda. Continuando nesta linha de pensamento, é através do Evangelho de Cristo que o pecador saberá que somente Deus poderá o livrar, o libertar dos seus pecados. Porque nós sabemos que o pecado escraviza o homem, mas o Evangelho, ele pode libertar, ele pode salvar o mais vil pecador. Nós sabemos que o Filho do Homem, ele veio buscar e salvar os que se havia perdido, e é através do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo que o pecador saberá que o Filho do Homem não veio para destruir as almas, mas veio para salvar. E é através do Evangelho é que o pecador terá esse conhecimento. Não podemos deixar de pregar o verdadeiro Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque através do verdadeiro Evangelho é que o pecador saberá que não se pode salvar pelas suas obras e pelos seus esforços, porque o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nós alcançamos a salvação, é pela graça, pela graça sois salvo, por meio da fé. Isso não vem de vós, não vem das obras, para que ninguém se glorie. É através do Evangelho é que o pecador saberá que Cristo Jesus, ele veio esta baixa terra para perdoar, para remir, para libertar, para justificar. Eu acho lindo, irmão, quando a Bíblia diz em Mateus capítulo 1, versículo 21, e ela darás a luz ao Filho, e porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O homem não tem como servir a Deus se ele estiver ainda aprisionado pelo pecado, mas é através do Evangelho é que o homem saberá que o Filho do Homem veio buscar e salvar os que se haviam perdido. É através do Evangelho que o pecador saberá que Jesus Cristo, ele veio para libertar o homem. Por isso a Bíblia diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente serás livre. É através do Evangelho que o pecador saberá que Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. Por isso há uma importância gigantesca de pregarmos o verdadeiro Evangelho. Irmãos, e quando nós entendemos isso, por mais ruim que seja a pessoa, mas o Evangelho tem o poder de fazer essa transformação, de libertar a pessoa. Uma certa vez ali no Alentejo, eu pregando ali para um macumbeiro, o rapaz disse: pastor, missionário, tu vai pregar para esse cara é incrédulo demais, ele nem gosta de crente. Mas de vez em quando eu pregando para ele, e ele disse: mas ele é tão duro. Mas irmãos, o Evangelho, ele pode libertar a pessoa. E ali o Senhor de Jesus adoeceu, e não é que ele aceitou Jesus, que era macumbeiro, está congregando conosco lá na congregação Pão da Vida, e o pai dele, o filho dele, é o dirigente, que eu nem sabia. Aí ele vai para o culto adorar a Deus conosco. Então Deus, ele pode libertar o mais vil pecador, ele nos libertou. Então é através do Evangelho que o pecador saberá que Jesus pode transformar, que Jesus pode libertar, que Jesus pode mudar. Eu imaginaria que jamais eu poderia servir a Deus, porque achava impossível servir ao Senhor. Mas foi através do Evangelho de Cristo Jesus que Ele me transformou, que Ele mudou, que Ele me mudou por dentro, porque o Evangelho, ele tem esse poder de transformar as pessoas.
E a Bíblia diz: liberto do pecado, foste servo de Deus. Somente podemos servir a Deus com alegria é quando nós somos totalmente libertos do pecado. E é através do Evangelho que o pecador saberá que Jesus Cristo veio com essa missão de libertar. Bendito seja o Senhor para todos sempre. Louvado seja o Senhor para todos sempre. E é através do Evangelho que o pecador saberá que Jesus Cristo é o verdadeiro caminho, é a verdade e a vida, e que ninguém vem ao Pai se não for através dele. É através do Evangelho que as pessoas saberão que há um Deus poderoso que pode fazer o impossível. Bendito seja o Senhor para todos sempre. É através do verdadeiro Evangelho que o pecador será ou receberá a salvação, ou conhecerá que a salvação há somente Jesus Cristo de Nazaré, porque nenhum outro nome é dado dentre os homens pela qual devemos ser salvos. Através do Evangelho é que nós sabemos que Jesus ele pode salvar o homem, porque alguém diz: mas como pecador pode dizer que é salvo? Mas a Bíblia diz, através do Evangelho: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. É através do Evangelho. São mensagens simples, mas poderosas, que pode transformar o mais vil pecador. E por isso nós não podemos sonegar o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Bendito seja o Senhor para todo sempre. Levante a tua mão e glorifica a Deus, porque Ele escolheu você. Ele escolheu a mim para propagar, para divulgar o verdadeiro Evangelho. Bendito seja o Senhor para todos sempre. E através do verdadeiro Evangelho que o homem saberá que quem recebe Jesus como Senhor e Salvador, ele se tornará uma nova criatura. Deus receberá como filho, pois a Bíblia diz: todos quanto receberam, ele dá o direito, o poder de ser chamados filhos de Deus. Esse Evangelho ele tem o poder de nos transformar, de fazer com que o velho homem ele nasça de novo e seja um novo homem para a glória de Deus, porque quem está em Cristo Jesus é uma nova criatura. Bendito seja o Senhor para todos sempre. Louvado seja Deus para todos sempre. Não sonegue o verdadeiro Evangelho, porque nós sabemos a revelação e devemos compartilhar para o nosso amigo, para o nosso vizinho, para a nossa família, para aqueles que estão próximos de nós. Nós precisamos sempre falar do Evangelho, sem olhar para o pecador, dizer assim: o pecador não tem jeito, mas Jesus tem, Ele pode transformar o pecador. Às vezes diz: rapaz, isso aí não tem mais jeito. Mas você vai pregando o Evangelho vai penetrando, a palavra de Deus vai penetrando no coração, e não tem coração endurecido que o Evangelho não possa transformar a mente e o coração. É através do verdadeiro Evangelho. Bendito seja o Senhor para todos sempre. Por isso que Paulo ele diz: porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego. Por isso que Paulo, irmãos, ele disse: eu não me envergonho. Ele disse: ai de mim se não pregar o Evangelho. Porque ele entendia, irmãos, que ele era um servo devedor. Nós somos um servo devedor. Ele nos resgatou através do seu Evangelho, e precisamos sempre propagar, divulgar, espalhar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós percebemos o Evangelho é o poder de construir vidas que foram destruídas pelo mundo, pelo diabo. Mas o Evangelho tem um poder, assim como transformou nossas vidas, assim como transformou Maria Madalena, assim como transformou o Gadareno. O Evangelho tem o poder de transformar o mais vil pecador. Quando eu estou falando o verdadeiro Evangelho, porque é um Evangelho, irmãos, que a pessoa não pode nem chamar que a pessoa é pecador, que todos pecaram. Não, o Evangelho que transforma é um Evangelho verdadeiro, o Evangelho de Cristo, sem alteração, sem mudança no seu conteúdo, na sua substância.
E é por isso que Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho. Nós não devemos nos envergonhar do Evangelho, e nem ser uma vergonha para o Evangelho, mas devemos pregar o Evangelho com ousadia, sabendo que Jesus pode fazer muito mais do que pedimos ou imaginamos. O Evangelho é o poder de Deus para desfazer as falsas doutrinas, a fé, tudo enquanto que não presta. O Evangelho tem esse poder de destruir fortaleza de Satanás. Porque tem tantas pessoas que creem em tantas coisas, irmãos, menos nas sagradas escrituras, que nos faz sábio para a salvação. Mas o Evangelho tem este poder de quebrar toda a força do mal. O Evangelho, ele não é impotente, fraco, vulnerável, mas é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O Evangelho é poderoso. Bendito seja o Senhor para todos sempre. Ele é o poder, irmão, o poder que destrói o mal, é o poder que destrói as forças da potestade, o poder da violência. O Evangelho é poderoso para destruir todo o poder das trevas. Bendito seja o Senhor. O crente, ou o missionário, ou o homem de Deus, jamais deve pregar outro evangelho. É onde nós lemos aqui. Nós que já recebemos o Evangelho de Cristo, nós não podemos adulterar esse Evangelho. Nós percebemos que Paulo diz o outro Evangelho. Antes disso, ele disse: admiro-me que é tão depressa vocês passarem da graça que foi chamada para outro Evangelho. E ele vai dizer algo interessante no versículo 8: mas ainda que nós mesmos, ou o anjo do céu vos anuncie outro Evangelho, além do que vos tenho anunciado, seja anátema. O que Paulo queria expressar? Paulo estava admiro, ele estava maravilhado que os irmãos que tinham aceitado o Evangelho simples, mas ele já tinha agora abandonado o Evangelho, já tinha apostatado da fé, e nós percebemos aqui que Paulo estava admirado com a atitude dos irmãos que havia recebido o verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus. Quando não tem abandonado o verdadeiro Evangelho de Cristo para receber um Evangelho de facilidade, que não salva, que não liberta, que não cura, que não redime. Quando ele fala do outro Evangelho, é um Evangelho diferente no seu conteúdo, na sua mensagem, não tem o poder de Deus, ele não transforma. Por isso que Paulo disse: ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, pregar outro Evangelho, seja anátema, porque não tem o poder de Deus nele. A Bíblia não deve ser alterada. Deve ser pregado do jeitinho que está. Tem muita gente que gosta de muita novidade, mas não gosta do que está jeitinho que está na Bíblia Sagrada. Não pode alterar o conteúdo. Não pode mudar. Paulo, por mais sábio que ele era, disse: eu não tenho autoridade de mudar o conteúdo, de alterar a mensagem. Porque não vai fazer o efeito. Não vai transformar a alma. Não vai mudar o interior. Não muda. Por isso que quando é um falso evangelho, as pessoas pulam, se alegram, mas não há mudança. Quando sai da igreja para ali, continua a mesma pessoa. Mas o evangelho, ele transforma. O ladrão deixa de ser ladrão, a prostituta deixa de ser prostituta, o enganador deixa de ser enganador, o macumbeiro deixa de ser macumbeiro, o feiticeiro deixa de ser feiticeiro, e aí ele abandona o pecado para seguir a Cristo Jesus, porque somente o evangelho verdadeiro tem esse poder. O outro evangelho é um evangelho diferente no seu conteúdo, na sua natureza. O outro evangelho não pode ser aceito como evangelho de Cristo Jesus. E algo interessante, que esse outro evangelho, ele gera condenação, ele gera maldição. Esse outro evangelho é adulterado, falsificado, porque não é o evangelho que vem de cima, é o evangelho de baixo. Por isso que esse evangelho deve ser rejeitado, o falso evangelho. Por isso que o outro evangelho não tem a mesma natureza, não procede de Deus. O outro evangelho não passa de um falso evangelho, era um evangelho pervertido.
Por isso que Paulo diz: mas ainda que nós mesmos, ou o anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que vos tenho anunciado, seja maldição. Porque não era o evangelho de Cristo, era outro evangelho, que não pode nem ser chamado evangelho de Cristo Jesus. O verdadeiro evangelho é o poder onipotente de Deus para libertar da ira vindoura. Esse evangelho é o poder onipotente que pode libertar o mais vil pecador. Este evangelho, ele gera salvação, livramento. Esse evangelho, ele muda o ser humano. Glória a Deus. 8 horas. Já estou concluindo. Já estou concluindo. Irmão, esse evangelho verdadeiro, ele é tão poderoso que ele faz algo, ele tira o homem do império das trevas, do império do mal, e ele transfere para o reino da luz. Esse evangelho é poderoso, que ele pode mudar. Adore a Deus, adore ao Senhor, adore o Deus poderoso. Você tem o evangelho de nosso Jesus. Esse evangelho é o poder de Deus, é o poder de Deus. Irmão, esse evangelho tem o poder de nos arrancar do pecado, de arrancar da morte. Esse é o poder de Deus, é o evangelho poderoso. Quero concluir. O verdadeiro evangelho é capaz de tirar o homem do império das trevas. Esse evangelho é o poder de Deus. Mas quero concluir com essa frase que diz assim. A conclusão diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Nós fomos chamados para pregar o verdadeiro evangelho. O Senhor nos chamou para ser as suas testemunhas. O Senhor nos chamou para ser pescadores de homens. O Senhor nos chamou para ser arrebatadores de alma. O Senhor conta comigo, conta contigo na propagação do verdadeiro evangelho de nós, Senhor Jesus Cristo. Muitos estão partindo sem Deus e sem esperança, mas o evangelho é poderoso para conduzir o homem à eternidade. Porque é através do evangelho que nós sabemos que Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Tem alguém nesta noite que anela receber Jesus como Deus Salvador? Você tem a oportunidade de aceitar Jesus, porque através do evangelho é que você alcançará a imortalidade, a vida eterna. Jesus, ele disse: eu vim para que tenha vida e vida com abundância. Tem alguém nesta noite para Jesus? Você tem a oportunidade de reconciliar com Deus. Você tem a oportunidade de aceitar Jesus. Enquanto é tempo, enquanto é oportuno, Jesus, ele quer nos salvar. Ou são todos aqui já são crentes? Lembre, só através de Jesus é que o homem pode alcançar a eternidade. Quero concluir fazendo uma oração. Fecha teus olhos. Pensa em alguém da família ou um amigo, alguém mais próximo de ti que ainda não aceitou Jesus. E aí você diz: Senhor, eu não tenho nem palavras, não sei nem o que dizer. Fale bem de Jesus. Fala de Jesus, porque alguém falou de Jesus para ti, pregou o verdadeiro evangelho. Enquanto ele pregou o evangelho, Deus foi mudando a tua mente, o teu coração. E através do evangelho é que Jesus vai transformar o teu pai, a tua mãe, o teu irmão, o teu amigo. É através do evangelho de Cristo que ele vai libertar para a glória de Deus.
Ah, pastor, eu não sei falar bem. Fale do jeito que você sabe falar. Ou peça ajuda para o Espírito de Deus, porque Ele vai colocar as palavras certas no momento certo na tua boca. E o Espírito de Deus convencerá o homem do pecado, da condenação. É o Espírito de Deus que usará você para propagar o reino de Deus. Deus conta conosco. Que nesta noite o meu Deus e o teu Deus esteja nos revestindo de poder, de autoridade para pregar e ministrar o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Diz comigo: Senhor Jesus, me use em tuas mãos para ganhar vidas para ti. Você é o instrumento de Deus. Lembre disso. Se cada um de nós ganhar uma pessoa este ano para Jesus, eita, irmão, será uma bênção de Deus. Lembre disso. Eu não sei se alguém já ganhou uma pessoa para Jesus. Eu ganhei uma pessoa para Jesus esse ano, que ele era muito crítico. Eu tinha orado pelo irmão, que é até o Francisco, ele é auxiliar. Ele é de um povoado aqui, sempre da Damiana. E ele dizia assim: rapaz, sempre ele fala, o irmãozinho falava para mim, né? Esse pastor é um pastor de apacentador de jumento. Ele criticava demais. E aí fizemos um culto lá na casa dele. Não é que ele aceitou Jesus, rapaz? Aceitou Jesus. E ele era bem crítico, muito crítico. Tem gente que critica os crentes. E às vezes a gente sabe: irmão, esse irmão é abusado demais, toda hora vem falar de Jesus para mim. Mas você não desiste, vai pregando. O Evangelho gera fé, o Evangelho tira incredulidade, o Evangelho tira dúvida, o Evangelho faz coisas maravilhosas. Oh, meus irmãos, já passou o tempo, né? 5 minutos já adiantado.